13h07, de volta com 12 em ponto 98. Gente, com o objetivo de desenvolver uma visão filosófica sobre a vida, a Organização Internacional Nova Acrópole vai promover, a partir de hoje, aqui em Natal, a Semana da Arte. É um evento que ocorre em todo o Brasil, tá? Em todo o país. E Natal também vai receber esse evento. Então, hoje e amanhã, a estreia da programação será no centenário do Teatro Alberto Maranhão, hoje à noite. E vai ser encenada aí a peça O Profeta. É uma releitura filosófica, tá? E foi escrita aí, essa releitura foi feita, esse texto é da professora Lúcia Helena Galvão, que também vai participar do evento, né? Como palestrante, o que precisamos saber sobre a felicidade. Então, hoje, na sexta-feira, aqui do 12 em Ponto, a gente tem a honra e o prazer de receber a professora Lúcia Helena para conversar um pouquinho sobre essa semana, sobre esse evento, essa peça e também, né, sobre a palestra de amanhã, que eu já vou pedir um spoiler. O que precisamos saber sobre felicidade? Professora Lúcia Helena, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Nós precisamos saber um pouco daqueles homens que foram felizes, qual era a receita deles. Nós, em geral, aprendemos do passado para construir aquilo que vivemos hoje, né? Para termos um avião a jato, fomos somando tecnologia aeronáutica ao longo do tempo. Para a arte de viver, que é muito mais complexa do que construir aviões, a gente não pergunta nada para ninguém. E nós temos ao longo da história pessoas que souberam viver bem e foram felizes, grandes filósofos da história. Então, vou fazer um apanhado de receitas de felicidade bem-sucedidas que podem ser praticadas por nós, podem ser trazidas para a nossa vida também. Mas essas circunstâncias, esse tempo, não eram outros tempos? Como é que a senhora faz essa transição de quem era feliz naquele momento, com aquelas circunstâncias, para quem pode ser feliz hoje? É interessante observar isso, porque nós vamos perceber que se você procurar as causas da infelicidade do ser humano, não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com o carro que ele anda. As causas da infelicidade estão na convivência, no egoísmo, na falta de saber lidar com as perdas, com as dores. E isso é universal. Todos os tempos e todos os lugares, o ser humano sempre sofreu por essas causas, que não mudaram nada. E houve aqueles que encontraram boas saídas para isso. Que boas saídas, que dicas a senhora poderia dar, por exemplo, hoje para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para quem está acompanhando e já criando uma expectativa para a palestra de amanhã, que vai ser, claro, uma coisa muito mais aprofundada. Mas o que precisamos, assim, rápidas palavras ou poucas dicas para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade? Eu vou pegar a dica de vários autores, então eu vou pegar uma emprestada para a gente falar agora, que é de um filósofo estoico chamado Epíteto. Ele tem uma frase que ele diz que a felicidade é um verbo, é a soma de uma prática constante, contínua e permanente de atos de valor. Ou seja, quando estamos sendo justos, estamos sendo felizes. Quando estamos sendo fraternos, estamos sendo felizes. A felicidade está debaixo dos nossos pés quando temos atos de valor, ou seja, atos, virtudes, valores humanos. Nesse momento estamos sendo felizes. Professora, mas a felicidade também não depende do momento, mesmo que a gente traga aí, por exemplo, situações, muitas vezes se fala, e até a própria literatura traz isso, e a dramaturgia também, que um pobre pode até ser mais feliz do que o rico, né? E como contrabalançar essa situação? Um pobre que vive numa dificuldade, passa até suas dificuldades de alimentação, e ele ser feliz, e um rico que tem tudo, um jato para ir para onde quiser e tal, e vive momentos de infelicidade. E aí se retrata nessas duas situações algo que pode estabelecer como um ponto que chama a atenção externamente das relações, a traição, por exemplo, o adultério. Sim, nós falando a respeito dos ricos e dos pobres, uma das coisas que a gente considera quando estuda filosofia é que felicidade tem a ver mais com crescimento do que com conforto e comodidade. Então, às vezes, uma pessoa que está numa situação limitada é desafiada pela vida a superar esse conforto, superar essa adversidade. Enquanto que o outro que está numa situação muito confortável, cômoda, às vezes não se esforça para nada. Portanto, não há crescimento. Então, a pessoa, quando tem muitos problemas, significa que a vida confia que ela é capaz de superá-los.
Ela tem oportunidades de crescimento. Um encarcerado pode ser feliz? Ele está ali dentro de uma cela, com a vida totalmente destruída, sem perspectivas. Ele pode ser feliz mesmo assim? Nós temos Perdão. Nós temos um exemplo claro disso num escritor chamado Alexander Solzhenitsyn, que foi preso político na Rússia. E nesse período de prisão política, ele escreveu seus melhores livros. Ele chegou à conclusão que a felicidade não pode depender de nada externo, mas de elementos internos do homem. Ou ele seria feliz ali ou não seria em lugar nenhum. Então, a felicidade é um estado de espírito mesmo, é mais ser do que ter. Porque muita gente passa a vida toda buscando, né? Buscando algo fora, buscando agradar os outros, buscando ter sucesso profissional para ser feliz, buscando ter dinheiro para ser feliz. O segredo da felicidade não é isso. É mais ou menos nessa linha, professora? Sim. Eu começo a palestra falando que a origem da palavra felicidade vem de felix, no latim, que é fecundo, produtivo, fértil. E a origem ainda do latim é o proto-indo-europeu de, que significa amamentar. Ou seja, ser fértil, amamentar, produzir, significa que a felicidade tem mais a ver com o que você dá do que com aquilo que você recebe. Professora, um dos motivos de tristeza é justamente o luto, mas eu não quero falar do luto humano, eu quero falar do luto pet. Hoje que acontece bastante e muitas pessoas ignoram até isso. É normal, é natural a pessoa sentir o luto pelo um animal que se foi? Sim, é natural que se estabeleça uma relação profunda com o animal, de carinho, de estima mútua. E o animal, às vezes, é um consolo para o ser humano, pela sua lealdade, pela sua confiabilidade, num momento, às vezes, de relações tão incertas. E aí se estabelecem relações muito profundas. Então é natural que ocorra esse luto, como se tivesse perdido um amigo muito profundo e muito confiável. Tem prazo o luto, falando agora na parte humana, alguém que perdeu uma pessoa muito próxima, um pai, uma mãe, uma pessoa próxima. Tem prazo esse luto, essa dor, essa saudade? Sim, tem um prazo, embora a gente não possa dizer que é o mesmo prazo para cada um, adapta-se a cada um. Mas nós temos fases no luto. Fases onde o chorar, a dor mais intensa é natural e é até bom que seja colocado para fora. E depois, algumas reflexões que vão levando a uma maior serenidade com o passar do tempo. Professora, as pessoas que têm depressão, né, que é uma doença, que é um quadro químico, né, elas costumam dizer que elas não conseguem ser felizes. Como é que se trabalha, por exemplo, essa busca? Perde o sentido de viver. Essa busca pela felicidade, dá para ser feliz, né, mesmo num quadro depressivo? Como é que se trabalha isso? Bom, a depressão já se apresenta como um caso médico. Ela vai precisar de um especialista, ela vai precisar de medicação, mas isso não basta. Ela vai precisar de uma grande vontade de sair dessa situação. E aí a filosofia pode ajudá-lo. Mostrar o que ele tem para produzir, o que ele tem para dar ao mundo e dar aí para ele uma justificativa para viver. Hoje a gente vive num mundo, principalmente aqui no Brasil, polarizado, e as pessoas, elas se atacam muito nas redes sociais. A gente vê por conta de questões políticas, né? Uns amam demais, outros odeiam demais. Como equilibrar isso na nossa vida, no dia a dia, né? A gente recebe tantos ataques. Quem se expõe recebe ataques, né? As pessoas vão para as redes sociais não para demonstrar amor, mas muitas vezes para demonstrar ódio, né? E assim, isso interfere na nossa felicidade? Com certeza, interfere muito. É importante que a gente perceba que nessas polarizações, em geral, o pensamento e o sentimento de um é de todos, porque não tem ninguém pensando e sentindo realmente. Todos estão copiando uns dos outros. Os seres humanos são tão variados que se todo mundo pensasse por si próprio, em 100 milhões de pessoas você teria 100 milhões de opiniões diferentes. Quando você passa por essa massificação, significa que ninguém está pensando, está sendo pensado. Ninguém está sentindo, está sendo sentido. Você está seguindo uma massificação, um comodismo, que é mais fácil do que criar a sua própria vida. A filosofia trabalha ajudando o ser humano a construir, a descobrir a sua própria identidade. E aí já não é mais guiado por paixões coletivas. A religião é um amparo?
Sim, a religião é um amparo, contanto que se mantenha dentro das características de uma verdadeira religião. Ou seja, que não parta, por exemplo, para o fanatismo. Porque quando ela se torna fanática, ela se torna mais um fator de conflito com outras religiões, com pessoas que não concordam com as suas ideias. Quando ela está num estágio normal, sadio, ela é sim um fator de felicidade, inclusive. Quando a pessoa acha que a felicidade dela está no outro, né? Eu só consigo ser feliz se aquela pessoa estiver comigo, eu só consigo ser feliz se eu tiver, se aquela amizade tiver, aquela amizade se permanecer, eu só consigo ser feliz se eu agradar as pessoas. Qual é o conselho que a senhora dá para esse tipo de gente que acha que a felicidade está sempre no outro? É interessante porque quando a gente acha que a nossa felicidade está no outro, significa que a gente está tomando o outro como um meio para o interesse egoísta, a minha felicidade. E o verdadeiro amor é totalmente altruísta. Se eu amo alguém e percebo que essa pessoa se realiza trabalhando no Japão, se eu realmente amo, eu deveria encaminhá-la para isso. Se eu não a encaminho, se eu quero essa pessoa grudada em mim, isso não é amor, isso é dependência, isso é carência. Você está usando o outro para preencher a sua carência afetiva. Ou seja, o verdadeiro amor sempre beneficia, considera o outro como um fim e não como um meio. Eu ia falar justamente no altruísmo. As pessoas altruístas são, na opinião da senhora, um número reduzido, porque são aquelas pessoas justamente que sentem a felicidade com a felicidade dos outros e não alimentando o seu próprio egoísmo a partir da sua felicidade individual. O altruísmo é uma raridade? O altruísmo é um potencial de todos, mas trazer à tona para a nossa vida não são tantos assim. A gente vive uma época de alienação muito egoísta. Inclusive colocaram na nossa cabeça que para termos uma vitória, temos que construí-la sobre o fracasso dos demais. Eu tenho que estar no primeiro lugar do pódio com 1000 fracassados abaixo de mim. A gente não aprende a ganhar junto, a gente aprende a ganhar sobre. E aí não conseguimos o altruísmo. O ser humano tem que quebrar esse hábito de estar competindo o tempo todo e aprender a ganhar junto. E isso é um fator de felicidade. Professor, a gente fala no altruísmo e ao mesmo tempo me remete a uma situação de jogadores de futebol que são milionários, bilionários. Não falo nem na parte de fazer ou não caridade ou solidariedade, mas por que essa necessidade de um jogador? Essa semana apareceu, Neymar estava com um relógio de R$600 mil e estava mostrando um jato de 222 milhões de reais. As pessoas se sentem mais felizes com isso, no caso do estágio que ele já chegou? Sim, hoje na nossa sociedade a ideia é que as pessoas que têm valor têm coisas de valor. O valor está naquilo que elas possuem. Se a gente for olhar na história, os grandes homens não foram aqueles que possuíam muita coisa, foram aqueles que deram muita coisa. O crescimento, o valor tem a ver mais com a generosidade do que com a posse. Se você precisa de coisas para se sentir grande, a grandeza é das coisas e não sua. O Leandro Carnal, ele fala muito que a inveja é algo envergonhado e que a inveja geralmente ela é distante. Aliás, ela é próxima. Você não tem inveja de conquistas de grandes jogadores, de grandes pensadores. Você tem inveja do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de um parente. É assim que funciona a inveja na vida da gente? Sim, em geral existe um escritor americano que ele diz que existe um acordo mútuo para ficarmos todos mergulhados no mesmo fracasso juntos. Quando alguém reage é tomado como um traidor. Ou seja, o fato dessa pessoa reagir prova que eu também poderia ter reagido. O fato dela ter sucesso prova que eu também poderia ter tido. Se ninguém teve, é culpa do meio, do momento histórico. Se alguém teve, isso me expõe e vai me incomodar muito. Sorrir com o sucesso do outro faz bem? Faz muito bem. Porque não acontece tanto. Nós temos dificuldade de considerar que nós e a humanidade somos um só, somos uma grande família. Um familiar nosso que tem sucesso, nós nos alegramos, mas o outro consideramos como um estranho. Se nós tivéssemos mais laços entre nós, teríamos mais facilidade de nos alegrarmos com o sucesso do outro. Como é que a filosofia pode ajudar as pessoas nessa busca pela felicidade? Filosofia vai te mostrar vários pontos de vista, vários posicionamentos que, se você pratica, você pode chegar a sentir a felicidade de uma maneira contínua na vida, porque a felicidade tem mais a ver com o estado do que com momentos. Um estado de paz, de pertencimento, de estar quites consigo mesmo. A filosofia te ajuda a conquistar esse estado, que pode ser um pano de fundo da sua vida, independente do momento que você viva. Volta. Oi. Desculpe.
Pode falar. Voltando àquela pergunta que Karina fez, professora, que está muito, há um volume que chama a atenção, essa questão da depressão e do extremo da depressão, que é o suicídio. Como é que a filosofia vê essa pessoa que é capaz, muitos dizem que é um ato de covardia com a vida e outros dizem que é um ato de coragem tirar a própria vida, como é que a senhora vê essa situação de um suicida? Eu vejo, imagine você que eu tenha um prato de comida muito sadio e eu não queira comer, não tenho fome. Eu não o coloco no lixo, tem muitas pessoas famintas no mundo. Se algo não serve para mim, eu dou-o. Assim também essa pessoa que considera que a sua vida não serve para ela, ela poderia doá-la. Tem muita gente necessitando de seres humanos altruístas e bem-intencionados. Tem trabalhos humanitários para todos os lugares no planeta. Se a sua vida não serve para você, doe-a para alguma boa causa. Jogar um prato de comida sadio no lixo porque você não quer é um grande ato de egoísmo. Então trabalhar, se doar para instituições, cuidar de idosos, de animais, de causas sociais, seria um caminho para fugir da depressão? Sim. Hoje, inclusive, a medicina diz que isso é um caminho até para fugir de doenças. As pessoas usam essa terapêutica e quando você vai ver estão melhores, porque sentiram utilidade para a sua vida. Tem um ditado que diz que tudo que é bom dura pouco, né? E as pessoas costumam dizer, gente, eu tô tão feliz, eu tô até com medo que alguma coisa aconteça. As pessoas têm dificuldade de aceitar a felicidade? Sim, porque existe uma série de vícios na humanidade atual. E um deles, por exemplo, é a vitimização. Eu preciso estar sempre me amargurando pelo que o outro fez comigo. Então, estados de felicidade muito longos, às vezes a pessoa se sente desconfortável. Ela tem a necessidade de se sentir vítima todos os dias, de colocar a culpa dos seus fracassos no outro. Então, vícios como esse atrapalham a felicidade. A felicidade, ela existe ou ela é pontuada por momentos de felicidade? É exatamente o que eu dizia ainda há pouco. A felicidade é um estado. Momentos, pontos, são alegria. Nós temos momentos de alegria. Felicidade é um estado quando eu estou quites comigo mesmo. Quando eu sinto que eu tenho valores, que eu sou justa, que eu sou fraterna, eu estou coincidindo comigo mesmo. Tenho um estado de paz de espírito, de serenidade, que eu posso manter independente do momento que eu esteja vivendo, ainda que eu esteja vivendo um momento difícil. Professora, Karina falou aqui nessa questão das redes sociais e que as pessoas estão disputando espaço, mas mais do que isso, estão destilando ódio. E o que dizer de uma pessoa que recebe, como você receber críticas, não falo, porque geralmente não são críticas, mas como é que as pessoas recebem coisas tão ofensivas nas redes sociais e como elas podem tratar dessa situação? Aí eu vou completar a pergunta. A gente deve se afastar do que nos faz mal? Por exemplo, cheio de hater lá no meu Instagram. Eu devo bloquear para evitar essa energia negativa de quem não é feliz e quer transferir a infelicidade para mim? Devo me afastar de pessoas que não são felizes e que têm inveja, que trazem uns sentimentos negativos? Como é que a gente deve lidar no nosso dia a dia para que a infelicidade do outro não interfira na nossa felicidade? Sim, em relação às redes sociais, a rede social, a sua página é a sua casa virtual. Então é lógico que alguma pessoa que não te desrespeita não deveria penetrar na sua casa. Eu acho isso mais do que justo. Agora, na vida prática, a gente tem que ter cuidado, porque nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. De repente, essa pessoa entrou na sua vida porque você pode ajudá-la. E você sai fugindo da possibilidade de ajudar qualquer um. Mas o nosso crescimento é fraternidade, é compaixão. Se você foge da dificuldade do outro, foge também do crescimento. Perfeito. E sobre esses ataques, a senhora concorda com aquela frase, eu vou citar novamente Leandro Carnal, que ele disse que o ataque é um veneno e o veneno só funciona se você tomar? Com certeza. Se eu te dou um presente, esse presente não é aceito por você, eu tenho que voltar com ele para casa. É como se a ofensa fosse um presente que você não aceitou. Eu tenho que levá-lo de volta para casa. A senhora tem mais de 600 mil seguidores no Instagram. Mais de 1 milhão no YouTube, hein, gente? Como é que a senhora trata esses seus seguidores? Eu procuro sempre, como máxima que a filosofia me ensinou, dar o meu melhor para levá-los um passo que seja adiante na sua busca de crescimento como seres humanos. Pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho do evento em si, né? Na abertura, vai ter abertura hoje, amanhã tem a palestra. Como é que vai ser a peça que a senhora, né? O texto é seu. Como é que a senhora escolheu ali esse texto dessa peça, baseada no livro do Khalil Gibran? Por que esse texto
para fazer, para escrever essa peça? O Profeta é um dos livros mais vendidos da história da humanidade, pela beleza que ele tem. O Profeta trata do casamento, dos filhos, das amizades. Ele ensina de maneira muito bela como viver bem. Mas como o texto é muito poético, às vezes difícil de entender, eu fiz uma transformação nesse texto, uma releitura, para que ficasse mais prático e pudesse fazer com que as pessoas aprendessem a viver através dele. Então a peça O Profeta, ela é representada por um ator libanês, como era Khalil Gibran. Ela está muito bonita, porque ela é um pouco musical também. Esse ator canta, esse ator toca instrumentos típicos do Líbano e ele vai recitando os textos que nos mostram como aproveitar a lição de Gibran para viver bem. Perfeito, olha, gente. Queria só um detalhe aqui. A professora falou, a gente falou naquela questão da depressão, só para finalizar aqui. O que dizer das pessoas que usam drogas em busca da felicidade? Na verdade, a droga não é bem em busca da felicidade, ela é uma evasão. É uma fuga, né? É uma fuga. Se nós considerarmos que hoje já foram feitas pesquisas sobre isso, o homem considera como felicidade o padrão de consumo de um homem norte-americano médio. Agora, você imagina 8 bilhões consumindo isso, você não teria planeta nem para um ano. Tá? Então, as pessoas são forçadas a fugir, porque esse sonho não é possível de ser realizado. Então a vida fica tediosa e eles fogem para muita coisa. Fogem para redes sociais, fogem para drogas, fogem para todos os tipos de vício, consumismos, compulsões. À medida que o ser humano se entusiasma pela sua própria vida, essas fugas já não são mais necessárias. Perfeito. Gente, olha, a apresentação da peça é hoje no Teatro Alberto Maranhão, a partir das 20 horas. Tem que chegar mais cedo, tá? O ingresso custa R$60, venda online, abre.ai/O Profeta. E amanhã tem a palestra da professora Lúcia Helena no Holiday Inn, Hotel Holiday Inn, aqui perto do Arena das Dunas, às 10h30 da manhã, valor R$90, e você também pode adquirir aí através do mesmo site. Professora, a gente agradece demais a sua presença. Conversaríamos aqui por muito mais tempo. Só a curiosidade, a senhora veio de Recife e João Pessoa. Como é que foi lá a receptividade? Foi maravilhoso, tivemos auditórios cheios. Maravilha. E eu garanto hoje para as pessoas que forem no teatro que elas vão ver a peça mais bonita que elas já viram na vida delas. É muito tocante. A senhora fica feliz quando o teatro está lotado? Claro. Significa mais gente recebendo a nossa mensagem. Maravilha. Quem quiser acompanhar a professora Lúcia Helena nas redes sociais, anota aí, @prof. Lúcia Helena Galvão, é isso mesmo? Isso mesmo. Então vai lá, porque eu já tô seguindo a professora aqui, tem muitas coisas bacanas, interessantes, muitos conselhos, muitas publicações que vão fazer você refletir bastante e alcançar, e se você ainda não alcançou aí, seu nível de felicidade, viu, gente? Professora, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.